Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Agora é com vocês, oitavo ano. Tudo bem, galerinha? Espero que estejam todos bem, suas famílias também. Espero que estejam em casa, né? Para que juntos possamos vencer essa pandemia, essa quarentena e logo estarmos de volta à sala de aula. Eu estou com muita saudade de vocês. Galerinha, a gente vem estudando junto essa semana a Revolução Industrial, o fato da Inglaterra ter sido pioneira por reunir as condições favoráveis a isso, né? O uso agora de máquina nos meios de produção, as grandes invenções que possibilitaram a indústria têxtil se maquinizar, né? Substituindo a manufatura pela maquinofatura, deixando o artesanato um pouquinho lá para trás. Vamos falar agora de tema 3, é o tema da nossa aula de hoje, né? Os trabalhadores na sociedade industrial. O que mudou? Mudou tudo. Ninguém estava preparado para essas grandes mudanças que ocorreram. Muitos trabalhadores do campo expulsos de suas terras pela lei de cercamento, que permitiu os grandes proprietários ingleses cercar áreas de uso comum. Essa galera correu para a cidade em busca de emprego. Os artesãos agora desempregados, seus aprendizes também, né? Não tinha como concorrer com a indústria que produzia muito rápido em pouco tempo. E a mudança foi grande. Os trabalhadores que antes vendiam o seu conhecimento, que participavam de toda a etapa da produção, desde a matéria-prima até a venda ao consumidor final, agora se resumia meramente a operadores de máquinas. Alguns alimentavam com a matéria-prima, outros a ligavam apertando um botão ou puxando uma alavanca. Alguns participavam dessa montagem da linha de série. Os trabalhadores agora não sabiam mais como fazer toda a produção do produto, só apenas uma etapa dele na linha de produção que as máquinas trouxeram. E muito menos contato com o consumidor final, e as pessoas também não conheciam mais aqueles que produziam. Certo, galerinha? O ritmo agora não é ditado pelo cansaço do corpo ou pela lei da natureza, não, é pelo horário do relógio. Certo? O relógio que já existia muito antes da Revolução Industrial, mas foi aí que ele se tornou mais popular o seu uso e sua fabricação. Certo, pessoal? Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? E isso mudou totalmente a rotina dos trabalhadores. Trabalhadores que trabalhavam agora até 18 horas por dia, sem nenhuma segurança. As fábricas sujas, escuras, insalubres. O relógio controlava a hora dele entrar, a hora de sair, a hora do almoço. Tudo era controlado pelo relógio. Os donos das fábricas, muitas vezes, como há relatos de denúncias, adiantavam o relógio de manhã cedo para cobrar a entrada rápida e atrasava no final do expediente para ele demorar mais lá dentro, demorar mais tempo trabalhando. E isso mudou a vida dele também. Pouquíssimo tempo em casa, sem se cuidar. As casas eram precárias, vivia muita gente amontoada. Epidemias como a tuberculose e a cólera eram uma triste realidade. As fábricas poluíam a água dos rios e poluíam também o céu, com a fumaça que saía das máquinas das caldeiras a vapor. Ok? O trabalho feminino e infantil era explorado em larga escala, porque para o dono da fábrica era um lucro muito grande, pois por conta do patriarcado da época que se vivia, que a mulher estava sob a tutela do pai ou do marido, elas ganhavam muito pouco. E as crianças menos ainda, chegando a ganhar 1/5 do que ganhava um trabalhador adulto. Então as fábricas foram logo cheias de mulheres e de meninos, de crianças, meninos e meninas. E ficavam com os piores trabalhos, principalmente as crianças, de manutenção, lubrificação e limpeza das máquinas. Certo? E a exploração se dava em todos os setores da indústria têxtil. Vai surgir aí com bem muita força agora 2 grupos sociais antagônicos, né? A burguesia, que vem da palavra que vem de burgo, daquelas primeiras cidades dedicadas ao comércio que surgem lá na Idade Média ainda na Europa. A burguesia era a dona dos meios de produção de riqueza, dona das fábricas, das indústrias, dona dos bancos, das empresas de transporte. Viviam de renda, era dono do meio de produção de sua riqueza. E proletariado era todo e qualquer trabalhador que não é dono do meio de produção de riqueza da sua renda, que ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário para sobreviver. Pois bem, aí a gente vê de maneira bem evidente na Revolução Industrial a exploração que a burguesia exercia e exerce até hoje sobre o proletariado. E naquela época eles não tinham leis trabalhistas, não tinham carteira de trabalho, não tinha salário mínimo, não tinha uma jornada de trabalho determinada em lei, não. Nem lei e nem vez.
Porque quem fazia parte do parlamento, que criava as leis e as aprovavam, era a burguesia. O proletariado não fazia parte. Mas isso não impediu que os trabalhadores começassem a reivindicar os seus direitos, a lutar, se organizar. Os primeiros sindicatos que surgiram foram clandestinos e quando foi descoberto, os líderes foram presos. Muitos anos depois, com muita luta e revolta, já no século XIX, é que vai surgir os primeiros sindicatos aprovados em lei, a Union Trade, União de Trabalhadores, né? Ou sindicatos. E eles continuaram movimentando, lutando. Uma das primeiras mobilizações foi conhecida como ludismo, por conta da liderança do Ned Ludd. E eles ficaram conhecidos pela quebradeira das máquinas, né? Eles invadiam as fábricas à noite e quebravam as máquinas, culpando elas pela exploração, pela perca de emprego, pelas péssimas condições de trabalho. Por muito tempo, o movimento ludista foi criticado por historiadores. Hoje se tem uma nova visão. Dizem que ele entendia sim que a exploração não era pelas máquinas, e sim pela burguesia e pelo sistema que estava instalado na época. Mas eles recorriam à quebra das máquinas de maneira radical. Certo, galerinha? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Bem, o ludismo não surtiu efeito, então eles mudaram a tática. Veio agora o cartismo, né? Eles se juntavam, os trabalhadores, escreviam a carta ao parlamento inglês fazendo exigências, o direito do proletariado de se candidatar, de ser eleito ao parlamento, o voto por sufrágio universal masculino, e vocês já podem perceber aí que continua a exclusão das mulheres, certo? Mesmo elas trabalhando nas fábricas, mesmo elas sofrendo do mesmo jeito, lutando, participando das greves, mas mesmo assim eles mantinham elas excluídas, infelizmente, né? Precisava se avançar e precisa avançar muito ainda nesse sentido. E o cartismo, eles escreviam essas cartas com essas reivindicações e anexavam assinaturas da população. A primeira carta tinha mais de 1 milhão de assinaturas. Muitos líderes foram presos desse movimento porque quando as cartas não foram atendidas, eles se revoltaram, fizeram greves, pararam o país. E aí os líderes foram presos, julgados, condenados e até executados. Certo, pessoal? Infelizmente. E aí, a segunda carta que vão escrever ao parlamento, essa já tinha mais de 3,3 milhões de assinaturas, mais da metade da população masculina da Inglaterra naquela época. Mas eles não desanimaram e não pararam de lutar, de se manifestar, até que conseguiram alcançar alguns direitos. Para vocês terem ideia, as primeiras leis que tratavam da questão do trabalho só protegia a burguesia, o dono das fábricas. Tinha a lei da vadiagem, gente, que se o trabalhador estava insatisfeito com o trabalho, com o ganho dele e pedia as contas, se ele fosse visto na rua sem fazer nada ou pedindo, ele poderia ser preso pela lei de vadiagem e obrigado a trabalhar de graça nas fábricas. Olha que absurdo, né? Pois é, galerinha, a gente tem que entender muito bem esse assunto, porque ele é muito influente até os dias de hoje. Nós nascemos e vivemos em uma época que já temos os direitos trabalhistas conquistados, graças a Deus, e muito pelas pessoas que deram suas vidas, que arriscaram as vidas em greves, em movimentos, em manifestações, certo? Mas se a gente não ficar de olho, a gente também pode perder esses direitos que temos hoje, certo, galerinha? Depois a gente vai ver, mais na frente, os outros movimentos que vão surgir para ajudar o proletariado, os operários. Vai surgir o socialismo utópico na França, com Saint-Simon, Charles Fourier e Michael Owen. Ele é chamado utópico de algo fantasioso, porque eles não mostravam como chegar à sociedade igualitária, sem ricos e pobres, sem proletariado e burguesia, que eles tanto defendiam. Vai surgir o socialismo científico, com Karl Marx e Friedrich Engels, dessa vez mostrando como chegar a uma sociedade igualitária, sem exploração de uma classe sobre outra. Eles diziam que não podia haver propriedade privada dos meios de produção de riqueza, que essas deveriam ser públicas, pertencer ao povo e ser controladas pelo governo. As fábricas, os bancos, as indústrias. Surge também o anarquismo, com Mikhail Bakunin na Rússia, que além de não querer as propriedades privadas, também não queria Estado. Dizia que o ser humano iria se governar, vivendo em comunidade. Certo? Essas duas linhas de pensamento filosófica vão se encaixar muito bem com a luta dos operários até os dias de hoje. Tá ok? Galerinha, se cuida, presta atenção nas aulas, façam a leitura dos temas. Já já eu estou passando atividades para vocês no grupo. Qualquer dúvida, estou aqui, é só avisar. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem de suas famílias. Estou doido que isso passe para a gente voltar a ter nossas aulas. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês.